essa canção Livramento aí, ministrada aqui no nosso programa, é uma canção muito forte aí pela Vitória Souza, que às vezes a gente não consegue entender coisas que acontecem na nossa vida e Deus está trabalhando de alguma forma para construir uma história no nosso futuro. Há um exemplo disso, é aquilo que acontece com Davi, quando ele está enfrentando ali o urso e o leão. Ele era um pastor de ovelhas e está naquele momento ali cuidando das ovelhas e surge um leão, ele desafia aquilo ali, vence aquele desafio. Depois surge um urso, ele também vence aquele desafio. E algo normal, se entendermos para quem cuida de ovelhas, né, numa época de deserto, uma época de muitos predadores que haviam naquela região, ele está enfrentando aquilo ali como algo normal que acontecia, aquele tipo de ataque para um pastor de ovelhas. Só que lá na frente aquilo ali começa a servir de um testemunho para a vida dele, uma experiência a mais que Deus estava dando a ele, para que ele pudesse enfrentar o desafio com Golias. E às vezes, se a gente não entender o que está acontecendo no momento, fique tranquilo, porque Deus está trabalhando para nos dar um futuro maravilhoso, um futuro de muita bênção, de muita paz. E a gente precisa entender que nesse processo, esse testemunho, ele vai servir para o que nós vamos contar lá na frente, tá certo? Então continue confiando, continue crendo. E eu poderia citar aqui muitos exemplos de situações de pessoas que não entenderam o presente que estava acontecendo, mas Deus estava trabalhando na vida dessa pessoa. Eu posso citar um outro exemplo aqui do que é um livramento de Deus, um operar de Deus, a gente não está entendendo. É aquela mulher que ela tem um filho, a Sunamita, né? Ela tem um filho ali que é uma promessa de Deus através do profeta Eliseu. Eliseu disse para ela que Deus daria um filho para ela. E aquela mulher, ela disse: olha, não me prometa isso, não venha me iludir com isso não. Ela duvidou a princípio, teve um filho e depois aquele filho morre. Aquela criança morre e ela vai em busca do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu então ora para que aquele menino ressuscitasse. E anos mais tarde, né, lá no capítulo 8 do segundo livro dos Reis, você vai encontrar Geazi contando os testemunhos para o rei. Ele estava na presença do rei contando testemunhos do que foi que Deus havia feito no ministério de Eliseu. Ele estava contando: olha, ele já fez isso, e vai contando todos os milagres que Deus realizou através do profeta Eliseu. E quando ele está contando o testemunho do milagre da ressurreição do menino, né, de um rapaz que Deus ressuscitou, é quando aquela mulher entra no palácio para pedir uma ajuda. Ela conseguiu uma audiência com o rei, e na hora que ela entra mais o filho, Geazi olha e vê e reconhece ele. Disse: inclusive a história que eu estou contando é sobre essa mulher, pergunte para ela, né, a veracidade dos fatos. E aí o rei olhou para ela e perguntou ali a verdade dos fatos. Ela testemunhou que realmente o filho dela tinha sido ressuscitado. E aquele milagre, aquele momento, abriu uma oportunidade e o rei quis ouvi-la. E disse assim: me conte então qual é a tua causa, me conte qual é a tua necessidade. Então veja que tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela enfrentou, foi algo de Deus para que ela lá na frente tivesse uma porta aberta, uma chave aberta na vida dela. Então não perca a esperança, não fique desesperado. Tudo que você está passando hoje pode ser uma chave de Deus para você abrir uma porta lá no futuro, tá certo? Então pega a visão, recebe a palavra e seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.